Amados irmãos em Cristo, boa noite, graça e paz. É bom estarmos juntos. A Bíblia diz como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Essa comunhão dos santos é uma bênção. Quando Deus nos reúne na sua presença com os nossos irmãos para adorarmos, rendermos graças, louvarmos, orarmos a Ele, desfrutarmos das bênçãos em Cristo. Nós vamos iniciar, irmãos, lendo a palavra do Senhor, conforme Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 11. Nós já queremos de antemão saudar o nosso irmão Diego, está nos visitando lá da IPB de Lafayette. Seja muito bem-vindo, muito bom conhecer mais da família da fé. Leva o nosso abraço aos irmãos, ao pastor. Filipenses 2, 5 a 11, vamos ler juntos? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que hino belíssimo! Falando de Cristo, do seu ministério, da sua obra de humilhação e de exaltação. E a base para Paulo exortar aqueles irmãos à humildade, à comunhão, à unidade na fé, pois ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E esse sentimento é mais do que sensação, é uma disposição, uma resolução. Que maravilha, irmãos! A gente se sente tão pecador, saber que a gente pode partilhar do sentimento que Jesus teve, pela graça de Deus. Ele não levou em conta o ser igual a Deus, mas ele se sujeitou à cruz. Ele vestiu uma roupa de servo, se tornou como um de nós, se humilhou, foi obediente até a morte, morte de cruz, para a glória do Pai, por amor à sua igreja. Mas o texto diz também que Deus o exaltou sobremaneira. Ele tem um nome acima de todo nome. Diante deste nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor.
Olha que interessante, né? Porque se Jesus é o Senhor, essa humildade não é só ter essa disposição, mas é então se curvar diante desse Senhor, reconhecer o seu senhorio. Semana passada nós estudamos o Salmo 20, que é a oração para o Rei, e é o Rei Jesus, pois Ele venceu e nos beneficia. E hoje a gente vai continuar no Salmo 21, vendo mais sobre isso, dos benefícios dessa vitória de Cristo. Que bênção, irmãos, esse resumo da mensagem do Evangelho, um Cristo que se humilhou, mas venceu, é o Rei e que nos beneficia. Por causa desse nome, irmãos, vamos cantar então o hino 52, Saudai o nome de Jesus. Solte a sua voz, meu irmão, porque vai ser no gogó, né? Eu gosto muito, claro, né? Uma benção, os instrumentos, mas não tem instrumento mais bonito do que a voz. Quando dá aquelas paradinhas assim na música e fica só a voz, é lindo ver a igreja cantar. O instrumento mais belo que a gente tem é a nossa voz, então vamos cantar com alegria. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com glória, 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 com glória coroai. Ó escolhida geração de Deus eterno Pai, de Deus eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Remidos todos com fervor, louvores entoai, louvores entoai, ao que da morte é vencedor, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, povos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Vamos orar. Nosso irmão Diego, faz uma oração. Amém. 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 Ainda em Filipenses, capítulo 4 agora. Versos 6 a 9. Filipenses, capítulo 4, de 6 a 9.
Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Essa ansiedade aqui da qual Paulo trata está ligada à incredulidade, ao nosso excesso de preocupação com o futuro, a nossa falta de descansar na provisão e nos cuidados do Senhor. E pode se tornar um estilo de vida, como ele diz, andeis ansiosos, né? Um estilo de vida ansioso, e a palavra ansiedade é ser puxado em várias direções, né? Quando você se sente sufocado pelas demandas que você imagina, pensa que pode acontecer. E dizem que a maioria dos nossos pensamentos ansiosos não acontece. A gente gasta energia por coisas que às vezes nem vão acontecer. Então ele diz que a cura primeira é a oração. É colocar diante de Deus as nossas petições, pela oração, pela súplica, e sempre com gratidão. E há aí uma promessa, irmãos. A paz de Deus, que vai além da nossa compreensão, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Pois a mente e o coração é a fonte da ansiedade. Então, guarda o nosso coração, nossa mente em Cristo, essa paz de Deus. Mas, se pela oração a gente esvazia, né? Mas a mente não pode ficar vazia. Porque a ansiedade vem do acúmulo de pensamentos, de preocupações. E que muitas vezes são infundados, são conjecturas, são medos. Então, o que a gente vai colocar na mente? Ele diz, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, virtuoso, de boa fama, que é louvável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Em outras palavras, vamos encher o pensamento da palavra de Deus. Ela tem todas essas características, né? Das verdades do Evangelho. Aí é uma promessa, quando a gente vive e pratica, aí já não é só a paz de Deus, né? O texto diz, o Deus da paz será conosco. Porque se temos a palavra, temos o Deus da paz, porque ter a palavra de Deus é ter Deus na nossa vida. Quem não anda ansioso, né, irmão? Então, que a gente nunca deixe essas duas pílulas, né? Você tem que tomar todo dia. Oração e palavra. Oração e palavra, essa comunhão com Deus. Nós vamos fazer isso agora. Colocar diante do Senhor as nossas necessidades, as nossas ansiedades. Orar uns pelos outros, orar pela igreja, orar pelas famílias, pelas crianças, pelas gestantes, pelos enfermos, pelos enlutados. Vamos orar pelos missionários, vamos orar pelo nosso país, pelas autoridades. Vamos fazer isso, irmãos. 5 minutos, você reúne aí com alguém, tá bom? 2 a 2 ou 3 a 3, de preferência com alguém que você não tenha tanta convivência. E alguns instantes aí de oração. Depois nós vamos retornar aqui para ouvir a palavra do Senhor. Tem alguém que tem algum pedido que quer que os outros contemplem? Silvia, é a sua chance. Marcos Ruiz, a Bruna, o Theo da Patrícia, Pastor Lindo de Três Corações, nossa irmã Eva, Helenice, sua cunhada, irmã do pastor Paulo, mais alguém? Nossa irmã Almeida, mais alguém tem algum pedido de oração? Oi, Lúcia. Ah, sim, o pastor Irineu foi pastor no nosso presbitério. Isso. Na hora dele faleceu. Vamos orar pelo pastor, pelo esposo, né? Sim. Então, a irmã Luciene. Ô Senhor, vamos orar por essa família então.
Qual o nome da sua amiga? Glaucineia. Amém. Então vamos orar alguns instantes, irmãos. Falamos.
Boa noite, irmãos. Vamos abrir no Salmo 21. Salmo 21. Vamos ler juntos o último verso. Salmo 21, 13. Vamos lá juntos? Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Deus, nós louvamos o teu nome, te exaltamos nessa hora que a tua palavra tem sido lida. Pedimos que, pela força, pelo poder da tua palavra, nós sejamos conversos a ti, crendo nas verdades exaradas aqui, e pela ação do teu Espírito Santo nos convença, Deus querido, a te adorar, a glorificar o teu nome, a confiar em ti, sabendo que todas as coisas o Senhor tem governado em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o nosso Brasil, lindo Brasil, né? Ele tem como sistema governamental a República Federativa Presidencialista, e em nosso país nós temos os 3 poderes, né? Que é o poder executivo, que é o poder legislativo e, por último, o poder judiciário. A nossa nação, ela é dividida em União, estados e municípios. Nessa divisão, todos os 3 têm os seus poderes e são autônomos, mas todos eles estão debaixo da Constituição Federal, que é a lei régia do nosso país. Diferente dos salmos que nós temos lido. Porque os salmos que nós temos lido, especialmente os salmos de Davi, era uma outra forma de governo. Qual era o governo de Israel, especialmente na época da escrita desses salmos? Era uma monarquia unificada. Em Davi, as 12 tribos reunidas passaram então a ter um rei, e esse rei passou então a governar, a liderar a nação. Já em Davi, depois de um pouquinho de tempo, uns 3 a 5 anos mais ou menos, o centro dessa direção, desse governo, era Jerusalém. E Jerusalém, então, governada por esse rei, ela era direcionada de forma política, onde todas as suas decisões partiam ali de Jerusalém. E as decisões que traziam benefício ou prejudicariam muito a nação de Israel. Mas não somente o sistema político e o sistema administrativo, mas também o sistema religioso, porque Israel era um país, né, monoteísta, um único Deus, apesar às vezes das vacilações, né? Tinha assim as suas vacilações, e aí criava-se outros deuses, adorava-se ídolo, e aí tinha todas essas coisas. Ali, por partir essas decisões, por ser um país, uma nação que era governada religiosamente também, essas decisões de um rei, de um monarca, traria não somente prejuízos econômicos, não somente prejuízos financeiros, mas também espirituais. Por isso que os salmos, uma vez escritos, eles são salmos que convoca a nação, convoca Israel para poder adorar o Senhor. Quando a gente vê esses salmos, por exemplo, o salmo de hoje, que é o Salmo 21, é o salmo escrito por Davi também, que a princípio ele escreve acerca dele. Só que você já deve ter notado, porque você leu o Salmo 21, ele fala em qual pessoa? Ele fala na terceira pessoa. Tudo que ele vai escrever nesse salmo, ele fala na terceira pessoa. Ele não fala na primeira. Eu fiz, eu recebi, eu realizei, Deus me deu. Não, ele vai falando na terceira pessoa. Por quê? Porque aquele salmo, ou esse Salmo 21, melhor dizendo, ele perpetuaria
ele não era apenas para Davi, mas sim para os reis que viriam e apontando para um rei maior, que nós já sabemos quem é. O nosso rei, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Sempre chamando a nação a fazer isso. O Salmo 21, como já disse o pastor, né, está muito ligado, o pastor Paulo falou, na semana retrasada, o pastor Marcos falou agora, o Salmo 21 está muito ligado ao 21. Alguns vão dizer que, na verdade, ele é até um complemento, 21 é um complemento do 20. Mas no Salmo 20, só para a gente lembrar rapidamente, que na semana passada nós vimos o Salmo 73 com o pastor, fugiu o nome? Lucas. Como é que vai esquecer Lucas, né? Lucas. O Salmo 73, e aí a gente deu uma pausa e agora a gente volta para o estudo do nosso Salmo. O Salmo 20, como a gente viu, é uma convocação onde o salmista Davi convoca a orar pelo rei. E ali suplica pela vida do rei, conforme diz aí o verso de número 1, o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome de Deus de Jacó te eleva em segurança, do santuário ele te envia socorro, e aí vai apresentando a necessidade de uma nação estar orando pelo seu rei. É claro que o sistema governamental nosso, ele não é monárquico, né? Mas a Bíblia nos incita também a orar pelos nossos representantes, pelos nossos líderes. Mas lembrando, irmãos, que parece que às vezes isso foge um pouquinho da minha mente. Eu não sei se foge da de vocês, mas às vezes parece que eu vou ter mais a tendência de orar pelo presidente e pelos 3 poderes que nós temos, né, na União, e esquecemos exatamente do estado e do município. Eu não sei quantas vezes você ora pelo prefeito de Varginha. Como eu não voto aqui, eu nem sei o nome do prefeito de Varginha, mas nem me pergunte de Paraguaçu, por favor. Nós esquecemos de orar, mas somos chamados, incitados a orar. E como nós vimos no Salmo de número 20, né, tem ali o rei, onde a oração é pelo rei, e obviamente, né, tem também o rei que não recebe orações para ele, mas recebe orações para que ele possa abençoar, que é o rei Jesus. O Salmo de número 21, ele contém princípios, assim como o Salmo 20, princípios tanto para fazer orações, como também gratidão, de forma que essas orações e essa gratidão, ela possa também ser transformada em cânticos, irmãos. E por quê? Lembrando, todas as decisões políticas e religiosas afetaria diretamente a nação. Por isso que, trazendo aqui para a gente, abrindo um parênteses, é importante saber em quem a gente vota. É importante saber como caminha o nosso vereador, o nosso deputado estadual, o nosso deputado federal, o nosso senador, não somente o nosso presidente, mas também o nosso governador e prefeito, mas estes também que estão exatamente nesses poderes. Nós temos ensinamentos das Escrituras largamente para isso. E no Salmo 21, nós temos então uma ação de graças pela vitória desse rei. No Salmo 20 eles oraram, no Salmo 21 eles agradecem. Mas eu quero pensar com vocês nessa noite com o seguinte tema: exaltação e glória no rei. Porque uma vez que a vitória do rei também era vitória do povo, o povo então se alegrava, o povo também jubilava com a existência de um rei que servia a Deus, um rei que glorificava o nome de Deus. Por isso o nosso tema, exaltação e glória no rei. Olha o que Davi faz nesse verso, falando na terceira pessoa, porque esse salmo iria se perpetuar. A primeira coisa que ele faz é atribuir que a salvação ela está em Deus. Verso 1, vocês podem ler, por favor? Na tua força, Senhor, o rei se alegra e exulta na sua salvação. Como servo de Deus, irmãos, Davi sabia perfeitamente que ele não podia trazer honra para ele.
Olhando aqui, né, os escritos lado a lado, a gente vê, o povo orou pelo Davi. Agora, Davi não poderia dizer, não, fui eu quem fiz. Ele tinha que dar a honra a Deus. Ele tinha que dar glória a Deus. E ele, então, ele exalta o Senhor, ele atribui que a salvação que ele teve, o seu exército, no seu reinado, a nação toda, foi tudo obra do Senhor. Não foi mérito dele. Ele não tinha mérito. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus. Ele foi colocado para servir a Deus. Apesar de ele ter saído às frentes das batalhas, né, ele reconhece que verdadeiramente é o outro rei que deveria ser exaltado. E ele exalta então a Deus. Ele glorifica o nome do Senhor. Por isso que a alegria dele, ele vai dizer, e como exulta com a tua salvação. Ou seja, eu me alegro. É uma alegria bem contagiante, viu, irmãos? Assim, é aquela que pega em você, que você até dança. Você já teve essa alegria de até dançar? Você ficou tão alegre que já foi pego de surpresa assim? Né? Uma pessoa, você dá uma notícia para ela, fica tão alegre dela pegar você e sair dançando e pulando. É essa alegria que é expressa aqui no Salmo, na força do texto hebraico, viu? Então, essa exaltação e essa glória no rei, ela é atribuída a Deus, o Deus que salva, o Deus que faz todas as coisas. No verso de número 2, essa exaltação e glória no rei é um reconhecimento de uma oração segundo Deus. Veja aí no verso 2, vocês podem ler, por favor? Que oração? A do verso 4 do Salmo 20, vocês podem ler aí, por favor? Perfeitamente, irmãos. Enquanto a nação, no Salmo 20, foi convidada a fazer essa oração e esse cântico, orando ao Senhor em favor do rei, agora no verso 2 ele diz assim, satisfizeste-lhe o desejo do coração. É muito interessante isso, irmãos, porque ele reconhece que a oração dele, porque Deus responde a nossa oração, e a Bíblia nos ensina que nós não sabemos orar como convém. Se Deus responde a nossa oração, é Deus quem se move para nós, ou na oração, nós que nos movemos para a vontade de Deus? Foi em tom de pergunta, foi em tom de pergunta. Quer que eu repita? Vou repetir. Quando nós oramos e a nossa oração é respondida, é Deus quem se move a nosso favor para satisfazer de fato o que nós queremos, ou nós, na oração, fomos movidos para debaixo da bênção do Senhor e Ele, então, retribuiu com essa resposta. As duas... A segunda, perfeitamente, porque foi Deus quem nos conduziu para orar segundo a vontade dele. É isso que Davi diz. O motivo de regozijo, de alegria de ter essa resposta, é que ele foi colocado debaixo dessa vontade do Senhor, e o Senhor glorificou o nome dele pela resposta da oração. E aí ele diz então isso, né? E é nesse momento, irmãos, que nós somos informados do desejo do coração dele. Porque enquanto no verso 4 do Salmo 20 é o povo orando, aqui no verso 2 ele diz assim, ele externiza o coração dele, né? Ele diz assim, eu tinha isso no meu coração. O povo orou por mim, mas eu tinha isso no meu coração. Às vezes o íntimo, ou no nosso íntimo, nós oramos, né, irmãos, e silenciosamente, ninguém sabe. Mas o Senhor convertendo o nosso coração, guiando o nosso coração, e nos coloca debaixo da vontade dEle, e Ele soberanamente age. Nesse caso, o povo de Deus ora, canta no Salmo 20, e participa dessa alegria, né? E não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Irmãos, que coisa deliciosa, né? É fazer uma oração e perceber que as nossas orações, elas foram direcionadas por Deus, e aí Ele coloca como uma delícia nos lábios isso. É tão gostoso, é tão bom saber que o Senhor, na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, nos faz
com que a gente ore segundo a vontade dEle, porque nós não sabemos orar. Em nossas orações, sempre buscaremos os nossos interesses, sempre buscaremos as nossas vontades, mas a exaltação e a glória nesse Rei leva-nos então a buscar esse desejo de uma oração segundo Deus. No verso de número 3, irmãos, essa exaltação e essa glória no Rei levam um reconhecimento da origem das bênçãos. Qual é a origem dessas bênçãos? Verso de número 3, podem ler, por favor? Não é Davi, não foi o povo, não foram as suas orações. Porque eu orei, eu consegui. Você não ora? Não. Deus é a origem das bênçãos. Ele que é o abençoador, irmão. É Ele quem dá, é Ele quem retém, é Ele quem tira. E olha, como isso é importante saber, porque muitas vezes nós achamos que a oração que nós estamos fazendo, nela contém as bênçãos que nós realmente precisamos, quando não é assim. Quando Deus diz não, já é uma grande bênção, ou não é? Quando Ele retém, quando Ele não lhe dá na hora que você quer, e aí você insistentemente buscando ao Senhor, repetindo as suas orações, fazendo as mesmíssimas orações, e aí Ele retém, e aí você diz, mas eu tenho orado tanto e Deus não tem me respondido, quando talvez a bênção maior que Deus está fazendo na sua vida é te colocar de joelho para você falar com Ele constantemente. Que bênção maravilhosa é essa de falar com o Senhor constantemente, irmãos. E nós às vezes nem desfrutamos dessa bênção, porque estamos tão focados naquela que nós queremos, naquela que nós achamos que é urgente para a nossa vida. E Davi reconhece que a origem da bênção, ela vem de Deus, ela não é da oração. É orar sem cessar, sim, a Bíblia manda a gente orar sem cessar, mas é Deus quem sabe a hora e como vem esta bênção que nós tanto precisamos. A condição de Davi aqui como rei era reconhecida, irmãos, como algo dada por Deus. Ele diz aí no verso de número 3 ainda, pôs-lhe na cabeça uma coroa de ouro. Quem pôs essa coroa na cabeça de Davi? Deus. Foi Deus quem colocou. Olha como é que ele liga uma coisa a outra. Ele atribui essa salvação a Deus. Ele percebe que é Deus quem direcionou o coração dele para fazer a oração correta. Ele percebe que foi Deus, não foram as orações, não foi o povo, não foi a sua batalha, não foi a sua espada, foi exatamente tudo aquilo que o Senhor planejou e fez para a vida dele, e ele escreve esse salmo para que então o povo possa orar, cantar e agradecer a Deus. E ele diz mais, no verso de número 4, ele diz do desejo dele de ter vida em Deus. Verso de número 4, vocês podem ler, por favor? Aqui ele diz o quê? Que ele pediu o quê? Vida. Olha só, no verso de número 2, ele diz assim, satisfizeste o desejo do meu coração. Agora no 4, a gente já sabe o que ele pediu. Ele pediu o quê? Vida. E o que ele não pediu? Longevidade. Ele pediu vida. Por isso que a maioria, alguns teólogos vão dizer, o que ele pede como vida é essa vida com Deus, essa comunhão de oração, essa comunhão de gratidão, essa comunhão de reconhecimento, que somente a gente percebe estando em Deus. Fora de Deus a gente não percebe, a gente acredita que é a gente, que é a nossa capacidade, que foi o conhecimento que a gente tinha, seja um conhecimento teórico, seja um conhecimento de uma pessoa que facilitou alguma coisa, nos ajudou em algum momento. Então possivelmente ele está falando aqui desse desejo de ter vida, e ele diz, ele expõe o coração dele, ele te pediu vida, ou seja,
Ele está falando na terceira pessoa, né? Mas como se ele dissesse assim: Senhor, eu te pedi vida e o Senhor me deu muito mais do que vida, o Senhor me deu uma longevidade, o Senhor me deu dias de vida, né? Essa longevidade é exatamente significando, possivelmente, irmãos, uma descendência também que teria uma vida com Deus. Porque foi essa oração em todos os instantes que a gente, quando vai conhecer um pouco da história de Davi, ele pede para que a sua descendência permaneça na presença de Deus. É uma pena que os seus filhos não caminharam tanto quanto Davi, né? Mas ele pede uma longevidade e ele necessita que a sua prole faz isso. É a oração que a gente faz. A nossa comunhão com Deus, a gente ora para que os nossos filhos tenham essa longevidade com Deus e viva sempre com Deus, jamais se afaste de Deus. Não é essa oração que você faz, pai? Se não é, deveria. Não é essa oração que a gente deve fazer? Ah, Senhor, que o meu filho jamais se afaste do teu caminho. Senhor, que haja temor e tremor diante de Ti, que ele tenha desejo de ter vida contigo, muito mais do que uma vida próspera, gente. É claro que todos nós queremos prosperidade, né? Mas muito mais do que uma vida próspera, economicamente falando, mas uma vida próspera de comunhão com Deus, de buscar na palavra, de cantar, de adorar. E aí, essa exaltação e glória no rei nos mostra exatamente que esse rei Davi, ele desejava essa vida com Deus. No verso de número 5, a gente percebe que o rei reconhece que a grandeza da glória e da conquista, ela é magnífica. Verso de número 5, vamos ler? Grande é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste. Ou seja, cada conquista, irmãos, é um alívio, é ou não é? Cada pequena conquista que a gente tem é um alívio, que é menos uma dificuldade, menos um problema. E aí, quando ele diz assim: grande lhe é a glória da tua salvação, que bênção, este problema, esta dificuldade, esta luta, eu não tenho mais. Não mais esta, ainda que virão outras. Grandes coisas o Senhor fez, foi maravilhosa essa conquista. É mais ou menos quando a gente diz assim: olha, eu tive um livramento hoje, olha, eu recebi uma bênção hoje, olha, o Senhor me respondeu de forma maravilhosa hoje, porque nós ansiávamos essa grande salvação. A palavra salvação, ela não significa somente eternidade. Em alguns contextos significa salvação da situação, que é o caso de Davi, que é essa oração que ele faz, né? Essa gratidão que ele tem diante de Deus. Davi coloca Deus, melhor dizendo, né? O verso de número 5, Davi diz que Deus coloca ele numa condição, irmãos, que normalmente a gente só vai achar em Deus. Ele diz assim: de esplendor e majestade o sobrevestiste. É Deus colocando, né, em Davi, como se estivesse colocando a capa do rei em Davi, a coroa do rei na cabeça de Davi. Ou seja, é Deus exaltando Davi como rei, como líder, como aquele que está conduzindo, que deveria conduzir o povo. Mas fez isso, irmãos, não para que Davi se gloriasse. E Davi sabia perfeitamente que a condição dele como rei, a vitória que ele tinha recebido, por isso ele escreve agora esse Salmo 21, para que fosse cantado então no santuário, como um ato de gratidão a Deus. Ele sabe que não era para parar nele ou para vangloriar a sua vida, porque ele vai expressar isso claramente no verso de número 6, vocês podem ler, por favor? Olha só, irmãos, a conjunção, né, diz assim: pois, né, respondendo o que ele disse antes, e agora mostrando o motivo, né, fez isso, pois era para ser uma bênção. Então, é como se Davi estivesse dizendo o seguinte: eu sei a importância do meu chamado como rei.
meu chamado como rei é para eu ser uma bênção. É como o nosso chamado. O seu chamado ministerial é para você ser uma bênção para você mesmo, é ou não é? Não, claro que não. O seu chamado ministerial é para que você seja uma bênção para o outro. E o seu chamado profissional é para que você seja uma bênção para você, é ou não é? Também não. É para que você seja uma bênção para o outro. Por isso que tudo que nós fizermos, façamos como para que o Senhor, como para o Senhor. Até para comer e beber é para a glória do Senhor. E Davi reconhece isso. Ele vem falando das bênçãos, do livramento, da resposta de oração, e diz assim, pois o Senhor fez tudo isso para que esse teu servo seja uma bênção. Uma bênção a quem? Ao povo de Deus. Em primeiro lugar, ao povo de Deus, para alcançar o povo do Senhor. Mas a bênção que alcança o povo do Senhor, também alcança aquele que não é povo. Também alcança aquele que ainda não conhece a Deus. E aí o salmista, o rei, reconhece isso, reconhece que o seu chamado, em primeiro lugar, é para abençoar. Em segundo lugar, ele reconhece que esse reinado, ele é momentâneo, mas haverá um reinado maior, um vindouro, que esse sim será uma bênção para sempre, porque conforme ele diz, né, pois puseste por bênção, para quando? Para sempre, ou seja, não é uma coisa curta, não é uma bênção curta, é uma bênção que virá para sempre, que se prolongará de ano a ano, né? E a gente vai ver o que ele vai alcançar com isso, que a gente pode extrair como lição para isso. No verso de número 7, Davi, por ser uma bênção, ele reconhece que não foi ele, e sim foi o Senhor, não foi o seu braço. Verso de número 7, leia aí, por favor. Enquanto no Salmo 20, versos 7 e 8, a igreja, né, a nação de Israel, diz o seguinte: uns confiam em carros, outros em cavalo. Carros é criatura? Hã? Carros são criaturas? Não, mas são o quê? Objetos, instrumentos criados pelos homens. Uns confiam nessas coisas. E cavalos? São criaturas. Então, o salmista está dizendo o seguinte, uns confiam em coisas que eles criam, outros confiam em pessoas, criaturas, animais. Não, eu não confio nem no meu braço. Nem no meu braço eu confio. Por isso ele diz, o rei confia no Senhor. E olha o que ele diz mais, irmãos. E pela misericórdia do Altíssimo, o que não vai acontecer com ele? Ele não vai vacilar. Mas ele não vai vacilar porque ele é um bom rei. Ele não vai vacilar porque ele faz tudo certinho. Por que ele não vai vacilar? Por causa da misericórdia. É a misericórdia que afeta todos nós, todos os dias. Todos os dias, bondade e misericórdia têm me acompanhado. Não vacilamos, irmãos, exatamente por causa disso. Ele não diz, eu sou capaz de me manter aqui, tenho braços, tenho saúde, vou sair, vou correr atrás, você é preguiçoso, eu vou fazer por mim. Não, ele diz assim, pela misericórdia de Deus. Essas coisas foram conquistadas pela misericórdia de Deus, continuarei porque elas são conquistadas pela misericórdia de Deus. Irmãos, a perseverança dos santos, elas acontecem exatamente porque Deus é quem sustenta. Nós perseveramos pela misericórdia de Deus, não há honra para a gente. Não é porque nós queremos tanto vir, vimos tanta igreja, estamos sempre em comunhão, adoramos sempre, oramos sempre, estudamos sempre. Não, é pela misericórdia de Deus que perseveramos. E aí, dos versos de 8 a 12, irmãos, ele vai mostrar para a gente que ele reconhecia o caráter santo e justo de Deus, pois senão
ele diria outra coisa daquilo que ele expõe aqui. Mas vamos ler os versos de 8 a 12, vocês podem ler, por favor? Eu não sei se vocês perceberam, mas ao ler esses versos, Davi não está dizendo que Deus se volta contra pessoas. Que isso, pastor? Como assim? Deus não se volta contra pessoas. Deus se volta contra as práticas que as pessoas fazem. No verso 8, é a prática de rebeldia. Olha aí o que ele diz. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. Aqueles que se fazem inimigos de Deus estão se rebelando contra Ele, irmãos. É que se levantam contra Ele. E no caso de Davi, como já no Salmo 20 foi falado, que o povo orava pelo ungido, o rei ungido Davi, aqui ele está dizendo que está se levantando contra o seu ungido, e Deus se levanta exatamente contra essa rebeldia, porque foi Deus quem mandou o profeta ir lá na casa, fugiu o nome do pai do Davi, Jessé, obrigado, dá apagão às vezes, né? E mandou ungir o rei. Então, essas práticas de rebeldia, Deus se levanta contra, não é contra a pessoa, é porque a gente acaba juntando, mas não há como separar também. O cuidado que a gente deve ter é de não odiar a pessoa, por isso que Jesus vai nos ensinar a amar os vossos inimigos, mas a prática nós devemos aborrecer. A prática de rebeldia. No verso de número 9, ele se levanta contra a prática da injustiça. Tu os tornarás como em fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Ou seja, quando te manifestares. Quando é que Deus vai se manifestar contra a injustiça, irmãos? Quando? Quando Deus total, plenamente se levantará contra a injustiça? No dia do juízo final. Deus fará isso. Ele se levantará. No verso de número 10, conta a prática do pecado. Verso 10, destruirás da terra a sua posteridade, a sua descendência, de entre os filhos dos homens. Ou seja, irmãos, o mal não existirá mais na terra. A posteridade, a semente do mal, da impiedade, não mais existirá. No verso de número 11, a prática de afronta a Deus. Olha só, irmãos, se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-las. Ou seja, afrontando a Deus, toda tentativa de afronta não permanecerá, não existirá mais. E por fim, no verso 12, irmãos, a prática de impunidade, verso de número 12, porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Os profetas, especialmente os profetas menores, a gente pode pegar, por exemplo, Abacuque. O que Abacuque diz lá? A lei afrouxa, já não obedeciam mais à lei, já não cumpriam mais a lei, estavam distorcendo a lei. E essa atitude de impunidade, onde o justo era visto como culpado, e o culpado era absolvido.
E aí Davi está mostrando exatamente isso aqui, irmãos. Quando ele diz assim, e mirarás o rosto dele com o teu arco, né? A flecha, o arco de Deus, é exatamente esse alcance que existia de Deus como juiz, onde Deus corrigia todo aquele que estava em falta ou agia de forma impune. Por fim, verso de número 13, exaltação e glória no rei, que quer a glória de Deus e não os seus interesses. Vamos ler mais uma vez? Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Irmãos, o verso 13 fecha de forma belíssima. Tudo que Davi queria era a exaltação de Deus. E aí ele diz, exalta-te, Deus, exalta-te. Ele sabia que pelas forças dele, ele não podia fazer total, plenamente essa exaltação, Senhor. Mas o próprio Deus se exaltando, irmãos. E como ele via toda a sua vida assim. Lembra do episódio dele, ele garotinho ainda, quando os filisteus quiseram enfrentar a nação? O que ele diz lá, quando ele foi procurar saber o que estava acontecendo, né? O que está vendo? E aí havia um gigante entre os filisteus, que estava enfrentando o povo do Senhor. O que Davi disse? Quem lembra? Quem é esse incircunciso que quer enfrentar os exércitos do Altíssimo? Quem é esse? Davi não diz assim, quem é esse incircunciso que quer tirar onda comigo, que sou servo do Senhor? Não, ele diz, dos exércitos do Altíssimo. Ele passa a glória a Deus, ele exalta a Deus. Irmãos, buscar o reino de Deus e a sua justiça é desejar a glória do Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus. Concluindo, meus irmãos, nosso país ele tem um sistema governamental diferente de Davi. Mas nesse mesmo sistema de Davi, a exaltação e glória de Deus nesse tipo de rei, que foi concebido em pecado, que era falho, que era pecador, não era o objetivo final. O objetivo final é aquele rei que reina eternamente. No verso de número 1, Davi exaltou na salvação terrena que recebeu. Mas quando a gente vê em Jesus, Jesus também se exalta pela salvação, lá em Lucas capítulo 10, versículo 21. Não precisa de abrir não, que eu vou falar que tipo de exaltação Jesus teve acerca da salvação. Os discípulos voltaram muito felizes, porque tinham expulsado demônios, curado enfermos, tinham ressuscitado mortos, e Jesus diz assim, não se alegrem por isso, se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E aí o verso 21, Jesus se exulta, alegra-se na presença do Pai, pela salvação dos discípulos, pela salvação eterna dos discípulos, não por uma salvação terrena, momentânea, por um pouco espaço de tempo, por um período, porque como nós vamos ver no Salmo 22, irmãos, a descrição dos problemas do rei, do ungido do Senhor, porque hoje nós estamos bem, amanhã nós temos dificuldades, e por aí vai seguindo a vida, mas a nossa exultação, a nossa alegria deve ser a mesmíssima de Jesus, que exultou na presença do Pai, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Que bênção maior do que essa, irmãos? Não existe. No verso de número 2, Davi orava, e a gente sabe, como pecador, nem sempre Davi era atendido. Mas, irmãos, Jesus em seu ministério, ele era ouvido em todo tempo. Ele fala isso em oração, Pai, eu bem sei que tu me ouves. Ele não somente ouve, irmão, mas hoje ele ouve e ele intercede por nós. Diferente de Davi, que precisava de intercessão, ele é quem intercede por nós. O verso de número 3, Davi foi suprido de bênçãos. Deus abençoou Davi. Em Jesus, irmãos, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Enquanto no rei era por um momento, por um espaço de tempo, por uma circunstância, em Jesus nós somos abençoados por toda sorte de bênçãos. No verso de número 4, nos diz que ele te pediu vida, né?
Davi pediu vida a Deus. Nós temos vida em Cristo. É Ele quem nos dá vida. Ele disse para os seus discípulos, ele disse para aquela mulher, se você soubesse com quem você está falando, você pediria água, a água da vida. É essa água, irmãos, que mata a nossa sede. É essa água que nós precisamos constante e diariamente. É essa água que nós temos que beber. Como disse o pastor anteriormente, nós precisamos de tomar esse remédio, nós precisamos de tomar essa água. Essa água é Jesus. Precisamos de alimentar a nossa alma com Cristo, ouvir mais de Cristo, irmãos. Verso de número 5. Grande foi a glória de salvação, o povo se regozijou, a nação se rejubilou, voltando com a vitória, mas grande é a salvação e a glória do nosso Salvador, irmãos. Nós vamos desfrutar eternamente, não momentaneamente, não por um curto espaço de tempo, mas para sempre. Verso de número 6, irmãos, também nós reconhecemos como Davi o nosso chamado, mas o envio de Jesus por amor a nós é o maior acontecimento da terra. O amor do Senhor por nós é o maior acontecimento da terra. É o que nós deveríamos mais desejar. O nosso chamado nós reconhecemos. Fomos chamados ministerialmente para servir a Deus. Fomos chamados profissionalmente para servir a Deus e ao próximo. Mas, queridos irmãos, o envio de Jesus, a vocação que nós temos nele, como salvos em Cristo, ela é maravilhosa, ela é infinitamente maior. Verso de número 7, Davi fez bem em não confiar no seu braço. Toda a nossa confiança está em Cristo. Não somente toda a nossa confiança está em Cristo, mas também toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Não apenas não confiamos no nosso braço, mas nossa oração é feita em nome de Jesus. Verso de 8 a 12, Davi reconheceu o caráter santo e justo de Deus. Irmãos, pela santidade de Jesus, pelo Deus Santo que habitou no meio de nós, é por Ele que nós somos justificados e santificados. Ele é o nosso advogado. Se não fosse Jesus, irmãos, nós também iríamos comparecer diante do tribunal de Deus. E mesmo naqueles chamados atos bons nossos, sem Cristo, irmãos, toda bondade nossa, sem Cristo, toda bondade nossa está cheia de maldade. Grave isso. Sem Cristo, toda bondade está cheia de maldade. Por isso que em Jesus nós somos justificados. E por fim, no verso de número 13, Davi desejou a exaltação a Deus. Jesus exaltou o Pai maravilhosamente, irmãos. E nele, em Jesus, nós temos vida e devemos exaltar ao Senhor com a vida que nós temos nele. A nossa vida deve glorificar o nome do Senhor. Devemos confiar no Senhor. Nós temos presidente, nós temos governador, prefeito, deputados, vereadores, senadores. Mas a nossa confiança está em Deus. Quando nós mudamos o foco, quando nós olhamos para os homens, nosso coração fica cheio de medo, fica apertado, fica angustiado. Por isso nós somos ensinados por Jesus a olhar para os céus e de lá, com o nosso olhar lá, olharmos para a terra, para ver como Deus está agindo poderosamente, porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E quem sabe, Ele não requer de nós que apenas façamos orações, segundo a sua vontade, para vermos que debaixo da vontade dEle, Ele é poderosamente pleno para fazer aquilo que vai exaltar o nome dEle, não aquilo que nós queremos. A Igreja de Cristo, precisamos de crescer, precisamos de amadurecer, que a nossa vida glorifique ao Senhor. Deus te abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar.
Senhor Deus, mais uma vez nós estamos gratos pelo Senhor nos conduzir nesta noite sobre a Tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pelas promessas. Te louvamos, ó Deus, porque podemos confiar em Ti. Tu és sempre exaltado, serás sempre exaltado. Te louvamos, ó Deus, que podemos também saber que o Senhor, nesse grande juízo, ó Deus, nós estaremos ali, mas recebendo da parte de Deus o vinde bendito de meu Pai. Ó Deus, como a Tua palavra nos abençoou nessa noite, em meio ao caos neste mundo, nós temos, ó Pai, uma firmeza, não é nossa, mas é aquela firmeza que nós podemos depositar nos braços do nosso Deus, na sua força, no seu poder e na sua majestade, como acabamos de ver. Obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações. Abençoa-nos, ó Deus, dá-nos uma semana abençoada, que possamos ter também vitórias dia a dia, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém.